Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma meditação na Palavra de Deus. O quê? Você parou nesse canal por um acaso? Você não conhece esse canal? Então, preste atenção, assiste aí que você vai conhecer, né, um pouquinho da Palavra de Deus. Nada é por acaso. Se você entrou nesse canal agora, neste momento, e você não conhece esse canal, fica conhecendo agora. Seja bem-vindo e vamos lá, né, para mais uma palavra das Escrituras Sagradas. Tem outros vídeos, caso você queira conhecer, né? Tenho certeza que Deus vai falar com você através deste vídeo ou de outros, tá bom? Então é isso aí, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Simone Martins, evangelista a serviço do Senhor Jesus. Estava eu hoje meditando na palavra de Deus e a gente vai falar hoje sobre Atos no capítulo 10, no livro de Atos, no capítulo 10. E essa palavra eu estava, né, até meditando no ônibus ontem, né, indo ao trabalho, e eu estava meditando nela, mas, né, sabe aquela palavra que você lê assim, né, tudo bem, se alimentou, palavra forte, boa. E hoje, né, ao acordar, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a Bíblia e falei assim, e reli, né, reli o que eu estava lendo ontem e parei aqui. E aí, né, eu falei assim, será que é esse o vídeo que Deus quer que eu grave hoje? Porque me bateu muito forte, me chamou muita atenção, né? A gente vai falar sobre o Espírito Santo na vida de Cornélio. Cornélio foi um homem que viveu na época do apóstolo Pedro. Então vamos ver como Cornélio recebeu o Espírito Santo, como era Cornélio diante de Deus e vamos ver se Cornélio era judeu ou não. Então vamos lá. Pega a sua Bíblia aí, caso você queira meditar, e vamos lá. Atos capítulo 10. Eu estou lendo na linguagem de hoje. Então vamos lá. Cornélio, que morava na cidade de Cesareia, era comandante do exército romano, chamado Batalhão Italiano. Tudo indica que Cornélio não era judeu. Cornélio, aqui, essa observação eu coloquei, né? Porque tudo indica, né, pelo que eu li aqui, que ele não era judeu, tá bom? Ele era um não judeu. Ele era um homem religioso. Cornélio recapitulando, ele morava na cidade de Cesareia, ele era do exército romano, comandante do exército romano, o chamado batalhão italiano, né? E ele era um homem religioso, ele e todas as pessoas da sua casa, ou seja, a sua família, adorava a Deus. Mesmo ele não sendo um judeu naquela época, né? Ele não sendo um judeu, ele temia a Deus, né? E toda a família dele adorava a Deus além dele. Ele era religioso. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Então ele era um homem de oração. Cornélio, ele não era judeu, era um comandante do exército romano. Ele temia a Deus e ajudava muito os judeus pobres. Um dia, lá pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo que chegou perto dele e disse: Cornélio. Então, às 3 horas da tarde, apareceu um anjo a Cornélio. Provavelmente ele estava orando. E ele viu claramente, o anjo disse a ele, Cornélio. E ele ficou, né, espantado, com medo. E ele disse ao anjo, o que é, Senhor? E o anjo respondeu, Deus aceitou as suas orações e ajuda que você tem dado aos pobres e ele não esqueceu você. E Deus quis dizer o seguinte, através do anjo, Cornélio, Deus ouviu as suas orações e ele viu o seu esforço em ajudar os pobres. E ele aceitou as suas orações. Quer dizer, ele tinha fé em Deus com obras. Continuamos. Então o anjo falou
E o que o anjo falou para ele? O anjo falou para buscar o apóstolo Pedro, que estava na cidade de Jofe, que estava hospedado na casa de outro Simão, curtidor de couro. Então o apóstolo Pedro, ele estava na casa de Simão, que o apóstolo Pedro, ele chamava Simão Pedro, e estava na casa de um homem chamado Simão. Ele era curtidor, né? Só recapitulando, o nome da cidade que o apóstolo Pedro estava se chamava Jope. Tá. Cornélio, então foi isso que o anjo falou para ele, né? Vai lá e busca o apóstolo Pedro para ele vir até a sua casa. Então, o Cornélio pegou, né? Ele era um homem importante, chamou 2 dos seus empregados e um soldado da sua confiança que trabalhava para ele, e esse soldado também era religioso. Não era um judeu, mas era um religioso, ou seja, o soldado também temia a Deus. Então foi os 2 homens e mais o soldado, a mando de Cornélio, buscar o apóstolo Pedro na cidade de Jope. O apóstolo Pedro estava nessa cidade anunciando o evangelho e fazendo maravilhas e fazendo milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eles encontraram a casa que Pedro estava, o Espírito Santo já estava falando com o apóstolo Pedro, falando assim, ó, tem 3 homens aí, eles vieram te buscar, vá com eles, porque foi eu que pedi para eles buscar você. E o apóstolo Pedro, ele estava no terraço orando e era meio-dia, e ele desceu, né, para atender os homens e já falou, eu já sei que vocês vieram me buscar, o que vocês querem? Aí os homens falaram, a gente veio a mando, né, do comandante Cornélio. Ele é um homem bom e temente a Deus. E ele pediu para a gente te buscar para poder levar, né, o senhor lá, né, na cidade de Cesareia. Então, né, o apóstolo Pedro pediu, entrem, né, hospedou eles e foram no dia seguinte, ele e mais 6 homens nessa cidade, né, na cidade de Cesareia, para ver o que Cornélio queria, né, e o que o Espírito Santo, né, o que Deus queria que o apóstolo fizesse nesta cidade. Então, continuando. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, Cornélio se ajoelhou diante de Pedro. E Pedro na hora, não se ajoelhe, porque eu sou homem como você. Ele quis dizer, eu não sou Deus para se ajoelhar diante de mim. Não precisa se ajoelhar. Então ele se levantou, né, rapidamente e recebeu o apóstolo Pedro. Então, na casa de Cornélio estava muita gente reunida. Então, Cornélio, ele estava, né, assim, atento, ansioso para receber, né, o apóstolo Pedro, né, porque de certo que, como ele era um homem de oração, ele estava buscando algo espiritual diante de Deus. Então, por isso que Deus, né, enviou o apóstolo Pedro à casa de Cornélio. Chegando lá tinha a família de Cornélio e uns amigos mais íntimos. De certo, todos os que estavam ali diante deles não eram judeus, mas eram pessoas temente a Deus, né? Pessoas de oração, né? Pessoas que queria algo a mais com Deus, que queria conhecer o Evangelho, que queria conhecer a Deus. Então eles estavam reunidos, né? Cornélio chamou essas pessoas para receber junto com ele a Pedro. Como está escrito aqui, né? Na casa de Cornélio estava muita gente reunida, parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro viu toda aquela gente, ele disse, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com os não-judeus, ou entre na casa dos não-judeus. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo.
Ou seja, não, Deus falou para o apóstolo Pedro não fazer acepção de pessoas. Ou seja, não era para ele anunciar o evangelho só para os judeus. Era para anunciar o evangelho para os não judeus, ou seja, para todas as raças. Tá bom? Então Pedro perguntou, por que vocês me chamaram, né? Perguntou para o Cornélio. Aí Cornélio explicou, olha, apareceu um anjo, eu estava orando e apareceu um anjo e falou para mim, né, chamar você, e você estava nessa cidade de Jofre e era para você vir aqui, por isso você está aqui. E o anjo pediu para você vir para mim ver o que o senhor apóstolo Pedro tem para falar para mim, né, para nós aqui. E ele disse, né, que o anjo apareceu e falou para ele que Deus ouviu as suas orações e lembrou da ajuda que deu aos pobres, né? Então, gente, você aí, ó, que às vezes você nem tá na igreja, mas você é uma pessoa temente a Deus e ajuda, você tem fé em Deus com obras, você ajuda as pessoas, você tem amor ao próximo. Deus não vai se esquecer das obras das suas mãos, continua. Tá? Continua tendo fé em Deus e ajudando as pessoas, porque Deus não vai esquecer de nada que você, né, tem feito ou está fazendo. E então Pedro entendeu que de fato Deus trata todas as pessoas iguais. Todos iguais. Ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Isso está escrito aqui, ó, em Atos, no capítulo 10, medita lá. Então Pedro começou a pregar o evangelho. Então, o Espírito Santo, né, de Deus, né, que estava em Pedro, começou a anunciar o evangelho, a pregar o evangelho. Ele já tinha, né, entendimento, né, do evangelho. Então, Pedro começou, né, a falar do evangelho, começou a falar de como era o Senhor Jesus Cristo, de como Jesus Cristo foi bom. Ele esteve em toda parte curando as pessoas e tirando os demônios das pessoas. Falou da vida, morte e ressurreição de Cristo. Né? Ele estava anunciando o evangelho, falando do evangelho, né, com grande conhecimento, né? E porque ele era, né, testemunho, né, do Senhor Jesus. E ele estava falando lá, anunciando a Cornélio e todas as pessoas que estavam lá com ele. E aí, quando de repente ele falando, né, do Senhor Jesus Cristo, do que Jesus tinha feito, de como ele é bom, e falando, né, do batismo, né, de Pedro, aquelas pessoas que estavam lá não eram batizadas nas águas. Essas pessoas que ainda não eram, mas mesmo elas não sendo batizadas nas águas, elas receberam o Espírito Santo. Isso para mim é curioso, porque eu achava assim, ó, primeiro eu batizo nas águas para depois buscar o Espírito Santo para poder receber o Espírito Santo. Não, de fato a gente tem que buscar o Espírito Santo, tanto que eles foram buscar, né, a Pedro na outra cidade e Pedro veio para trazer o Espírito Santo para eles. Né, eles buscaram, mas o Espírito Santo, ele vem, mas você tem que estar conectado com Deus para poder receber. O Espírito Santo não entra no corpo de qualquer pessoa. Se você é uma pessoa que anda errado, que faz tudo que não agrada a Deus, se você é uma pessoa assim, que está no adultério, que está roubando, que mata as pessoas, você que só faz coisa errada, vocês não receberão o Espírito Santo assim. Você tem que estar conectado com Deus, você tem que estar em espírito de oração, você tem que estar fazendo boas obras para receber o Espírito Santo, né? Você tem que ir na igreja, né? Porque o apóstolo Pedro foi lá levar o Espírito Santo. Curioso, tem gente que recebe o Espírito Santo, já está conectado com Deus, mas tem gente que, eu já ouvi testemunho de um homem que recebeu o Espírito Santo dentro do caminhão, de mulheres que receberam o Espírito Santo dentro da sua casa, mas a maioria vai na igreja, a maioria é temente a Deus, a maioria busca Deus. Então o que aconteceu? No meio dessa pregação,
quando ele estava anunciando o evangelho, as pessoas receberam o Espírito Santo. Olha só, elas receberam o Espírito Santo nesse momento e elas começaram a falar em línguas. E os que estavam ali, os que foi com o apóstolo Pedro, né, os 6 que foram junto com ele, eles não receberam o Espírito Santo, porque eles já tinham o Espírito Santo. O apóstolo Pedro já tinha o Espírito Santo junto com aqueles que foi com ele, que estavam nessa cidade de Jope. Mas aqueles não judeus com Cornélio, junto com Cornélio, eles receberam o Espírito Santo, né? Então é isso, gente. Então ele era um homem bom, ele buscava Deus, homem de oração, e as pessoas que estavam lá com ele, né, de certo também eram pessoas de oração. E aí eles receberam o Espírito Santo e eles não eram batizados nas águas. É muito curioso isso. Deixa eu ler só um trechinho. Assim. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem, ou seja, os não-judeus que haviam se reunido ali. E eles receberam o dom do Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas. E aí, olha só, como comprova que eles não eram batizados nas águas ainda. Perdão, só um minutinho, como sempre, aqui, achei. Isso está no capítulo Atos 10, no capítulo 47. Eu li praticamente o capítulo 10 inteirinho e lá tem 47 versículos. Resumidamente, eu li aqui para vocês. Essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então elas não eram batizadas, então elas receberam o Espírito Santo e naquele dia elas foram batizadas nas águas. Então, gente, é importante sim vocês batizarem nas águas para poder receber o Espírito Santo. Mas vocês podem receber o Espírito Santo se vocês estiverem conectadas com Deus, mesmo não sendo, né, batizada nas águas ainda. É o que está escrito aqui na Bíblia, né, gente? É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Então, gente, o que precisa para receber o Espírito Santo? Você ser uma boa pessoa, fazer o bem ao próximo, sabe? Você se alimentar da palavra de Deus, você está em espírito de oração. Cornélio, ele era um homem de oração, sabe? E de certo ele estava pedindo isso para Deus, de certo que sim. E ele recebeu, e eles não eram judeus. Antigamente, somente os judeus eram considerados filhos de Deus. Hoje, todo aquele que crê e entrega, né, entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo e pratica a palavra dele, né, aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus são considerados filhos de Deus. Só que é assim, gente, você recebe o Espírito Santo e você tem que se esforçar todos os dias da sua vida para não perder o Espírito Santo. Você pode perder o Espírito Santo, sim. Sim, você pode. Se você tiver más obras, o Espírito Santo sai de você, né? E como você está fazendo coisas ruins, coisas que não agradam a Deus, o que vai entrar dentro de você? O espírito maligno entra aos milhões dentro de você, né? Não tem como o Espírito Santo continuar habitando dentro de um coração de pedra, coração frio, coração ruim, né? Então, do mesmo jeito que você recebe o Espírito Santo, você também pode perder se você tiver más obras diante de Deus. Caso você tenha perdido o Espírito Santo, é quase impossível você recebê-lo de novo. Mas Deus é o Deus dos impossíveis. Quer dizer, é muito difícil você receber o Espírito Santo de novo. Mas você pode recebê-lo, né? Tudo vai da fé de cada um, né? A gente errar é humano, né? Mas a gente pode se levantar, né? E se arrepender dos nossos pecados, né?
e poder, né, para poder estar recebendo o Espírito Santo de novo. Então é isso, gente, para você receber o Espírito Santo, você que ainda não tem, você tem que estar conectado com Deus, fazer boas obras e se arrepender dos seus pecados e não, né, praticá-los mais. Então é isso, gente. Eu espero que o que eu tenha falado nesse vídeo tenha ajudado você, né, a você, né, a tirar, né, as suas dúvidas aí, né, a respeito do Espírito Santo e falar, né, da experiência, né, de Cornélio, de como ele recebeu, né, ele e todos aqueles lá que estavam na casa dele receberam o Espírito Santo, como eles eram diante de Deus, né. Eu espero, né, que isso ajude aí, né, a edificar, né, mais ainda a sua fé, e de você que não conhece, né, caso você queira, né, entrar, né, pro exército de Cristo, né, para você ver, né, como que faz, né, como que você tem que fazer para entrar no exército de Cristo e receber o Espírito Santo de Deus. Tema a Deus, gente. Com Deus vocês nunca vai perder. Pelo contrário, com Deus vocês têm a proteção, e com Deus, permanecendo em Deus, perseverando em Deus, vocês têm a garantia da vida eterna. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção. Deus abençoe a todos vocês abundantemente, grandemente e ricamente. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, esteja no lar de vocês, sabe? E é isso aí, gente. Busquem a Deus enquanto vocês podem achar, tá bom? É isso aí. Tchau, tchau e valeu, gente.